E aí, gente, belezinha? Vamos seguindo aqui hoje com Grécia Antiga, né? Atenas. Vamos falar sobre a cidade de Atenas. Então, assim, antes de falar sobre Atenas, só retomando de novo aquelas primeiras informações aí das aulas anteriores. A gente está falando de Grécia, não é? A Grécia é um dos povos de toda a Idade Antiga. Vocês viram que a Grécia está localizada ali na Península Balcânica, no sul da Europa. E, como todos os outros povos, né, ah, indianos, chineses, as outras grandes civilizações, né, que eu quero dizer, na Grécia, o surgimento da Grécia começa a partir do momento em que os primeiros povos, as primeiras pessoas, que eram nômades, né, buscando melhores condições de vida, melhores abrigos, tal, alimento, água, eles chegam na região da Península Balcânica, se instalam e começam a formar aquilo que a gente chamou de guenos, né, pequenas comunidades familiares, em que o que todo mundo produzia era para todo mundo, tal, uma sociedade igualitária, sem propriedade, controlada pela figura do pater, né? Isso acontece mais ou menos, esse comecinho da história acontece mais ou menos, aproximadamente, 2000 anos antes de Cristo. Portanto, há aproximadamente 4000 anos a partir de nós, né? Pega nós hoje aqui, anos 2000 e pouco, 2020, né? Para trás, 4000 anos. Tá. Aí vocês viram que, conforme o tempo passa, esses guenos vão crescendo e se transformam em polis. Polis em grego quer dizer cidade. Existem várias cidades, então quer dizer que o tempo passou, né? Digamos que essa Grécia cresceu. E agora existem várias cidades, várias polis. Vocês viram também que cada cidade tem a sua própria lei, tem a sua própria regra, né? Tem a sua própria forma de governo, e a gente chama isso de cidade-estado. Quando uma polis é entendida como um espaço que produz a sua própria regra, ela pode ser chamada, essa polis pode ser chamada também de cidade-estado. E existiam várias cidades-estados, existiam várias polis, portanto, né, espalhadas pela Grécia, pela Península Balcânica inteira. As duas principais que a gente acaba vendo são Esparta e Atenas. A aula de hoje é sobre Atenas, né? Na aula anterior vocês viram Esparta. Vocês viram lá que existiam os espartanos, eles que eram os cidadãos, os zilotas, os periecos, né? Toda uma escalada social. E eu chamei a atenção para a principal característica de Esparta, que era o fato de Esparta ser militarizada. Um preparo militar rígido, duro, severo, desde tenra idade, 7 anos de idade até os 30, os espartanos eram conduzidos para essa educação militar, né? Outra característica que a gente viu de Esparta é a questão política, né? É a questão do governo, é a questão da lei e da regra. Lembra? Cidade-estado, como que era a lei e a regra em Esparta? Esparta optou por ser uma oligarquia. Divide a palavra, lembra? Oligos, poucos, arquia, poder. Poucos no poder, alguns no poder. Só a elite espartana, só os mais ricos. Então essas são as características de Esparta, mas principalmente o fato de ser militar. Beleza? Então todas essas informações, desde a chegada do povo até a formação das cidades, e a gente fala sobre Esparta, a gente já viu nas aulas anteriores. Agora, vamos ver uma outra cidade, que é a cidade de Atenas, a polis ateniense. Tá. Começando pelo nome Atenas, né? Atenas, a gente sabe, é uma deusa e é a deusa da sabedoria. Assim, brevemente, a historinha dela, ela nasce da cabeça de Zeus, né? Então é assim, antes de ela nascer, Zeus fica sabendo por um oráculo
que ele poderia ter um filho ou uma filha, né, mais poderoso que ele, e que esse filho poderia destroná-lo, né, tirar ele do poder. Aí o que ele faz com uma série de filhos? Engole os filhos, né? Um desses filhos, uma dessas filhas é Atenas, né? E ele engole, lembra que é mito, tá, gente? Ele engole a filha, tal, e aí depois de um tempo ele não aguenta de tanta dor de cabeça, ele pede para Hefesto fazer um buraco na cabeça de Zeus, e dali, daquele buraco feito pelo Hefesto na cabeça de Zeus, nasce Atenas já adulta, já guerreira, dando um grito de guerra, tal. E assim é o nascimento da deusa Atenas, dentro do mito grego. Deusa da sabedoria. Você fala, mas peraí, ela já nasceu dando um grito de guerra? Sim, quem é o deus da guerra, né? Tipo, muitas pessoas falam de Marte, outras pessoas falam de Atenas. Gente, presta atenção. Não é que um deus é deus exclusivamente daquilo, ou uma determinada característica é de um deus exclusivo. Não. Por exemplo, Atenas, ela pode ser entendida como deusa da guerra, além da deusa da sabedoria, não é? Assim como Marte é da guerra também. Marte é a guerra no sentido de ser a força bruta, né? O ataque, a concentração. Atenas, como ela é deusa da sabedoria e deusa da guerra, desculpa, deusa da sabedoria mais a característica da guerra tem a ver com o fato de ela, enquanto uma guerreira, ser a estrategista. Não é a do Marte que vai para o embate. Não, é a que cria estratégia. Não é? Ela é a deusa da sabedoria, que organiza os militares por aqui ou por ali. É assim que ela é entendida, não é? Como deusa da sabedoria. E olha só, como deusa da sabedoria, não é à toa que ela nasce da cabeça de Zeus, né? Do deus principal, do deus grego. Não é à toa, a referência não é à toa, nascer da cabeça. Tá bom? Daí deusa da sabedoria. Enfim, essa é uma breve história da deusa Atenas, que, enquanto deusa, foi homenageada pelas pessoas. As pessoas viviam num determinado lugar, né, na região da Ática, né, ao norte do Peloponeso. Vocês viram que o Peloponeso fica ao sul da Grécia. Um pouco mais ao norte tem uma região do Peloponeso, tem a região da Ática. E ali vivia um grupo de pessoas na região da Ática, fazendo agricultura, comércio e tal, que montou a sua cidade. Ah, que nome daremos para a nossa cidade? Ué, vamos homenagear a deusa da sabedoria, a deusa Atena. Né? E aí surge a cidade de Atenas. Né? Como eu estava dizendo, então, a economia voltada para a questão da agricultura, né? E do comércio marítimo. Gente, o litoral grego, ele é todo recortado. Todo recortado, todo recortado. Então imagina assim, a gente pode pegar uma faixa de terra que tem uma praia reta, extensa, bem de frente para o mar. O mar fica mais agitado. Agora, quando esse litoral ele é recortado, cheio de recortes, não é? O que acontece? Vem água do mar, ela quebra forte nas primeiras porções, né, do continente. Mas essa água vai adentrando para esses recortes, né? E quando chega num determinado ponto, essa água já não é tão agitada. O que proporciona, ao longo desses pontos, que não são tão agitados, o desenvolvimento de uma marinha mercante, ou seja, o comércio marítimo entre essas cidades. O próprio relevo e a distribuição do lugar favorece o desenvolvimento desse tipo de comércio, porque o mar não é tão bruto. Né? Se vocês observarem lá o mapa da Grécia, o litoral ele é todo recortado. Não é um litoral reto. Né? Enfim, isso acaba interferindo na economia ateniense, então, e de outras cidades também, tá? De outras polis. Tá. Então, temos um lugar de recorte, de um palco, né? Com um recorte marítimo, com águas tranquilas, uma cidade sendo construída em homenagem à deusa,
E precisamos colocar os personagens em cima disso tudo, desse palco, desse palco chamado Cidade de Atenas. Quem são esses personagens? Quem é essa sociedade ateniense? Olha lá, de baixo para cima. Tetas, demiurgos, jorgóis e eupátridas. Os tetas são os sem posse. Demiurgos são os comerciantes, pequenos mascates, pequenos comerciantes, né? Que vendem artesanato, que vendem frutas, alimentos, enfim. Os jorgóis, que são os pequenos proprietários, esses três não têm participação política, tá? Isso é importante. Não tem participação política. Os únicos que têm participação política são os atenienses, ou também chamados de eupátridas. Eles têm cidadania. Eles é que tomam as decisões de governo. Não é? Lembra que ser cidadão, já falei isso em aulas anteriores, mas ser cidadão no mundo antigo não é a mesma coisa que ser cidadão hoje. Não é? Hoje todos somos cidadãos, mas naquela época, não. Só era cidadão quem? Definição de cidadão. Quem tem participação política. Quem pode falar, optar e dar ordens e criar leis. Né? Esses são os cidadãos de Atenas, os eupátridas. Então, temos o palco e agora já temos a sociedade. Qual a principal característica? Lembra que de Esparta era o militarismo? Aqui são duas características. A primeira delas é a democracia. A segunda é a filosofia, eu já falo. Democracia. Então eu separei essa imagenzinha aí para vocês, né? Dois cidadãos gregos, eupátridas, opinando sobre alguma coisa em frente a uma sociedade, né? Eu coloquei aqui a imagenzinha com essa construção arquitetônica, né? Meio parecida, meio próxima com o Parthenon, a gente já vai ver o que é isso mais para frente. Enfim, em praça pública aqui, pessoas opinando sobre o que acha que é mais correto, menos correto, como eleger isso, como eleger aquilo e tal. Vamos ver as características dessa democracia. Primeiro, vamos pensar a palavra democracia. Demo quer dizer povo em grego. E cracia é poder. Então, democracia quer dizer que o poder é do povo. Né? Ele opina e ele elege. Só que lembra, naquela Grécia ateniense, quem podia opinar, quem que era o povo? Era qualquer um? Mulher podia? Não. Escravo podia? Não. Pequena propriedade podia? Não. Então não é uma democracia, é uma democracia. Mas já é um salto na história da humanidade, se a gente comparar com civilizações mais antigas do que a grega, né? Tá. O que é democracia direta? Democracia direta é quando alguém escolhe diretamente, né, uma determinada opinião sobre algo. Então, eu vou dar um exemplo banal. Vamos pintar a sala de aula, certo? Fulano, de que cor que você quer? Ah, quer azul. Ciclano, você? Ah, quer de preto. Ah, você, de vermelho, azul, 2 a 1. Está entendendo? Então, é isso. Nós decidimos de forma direta a cor da sala. Não é? Hoje, muitas vezes, principalmente nas grandes instituições, não é assim. Hoje é uma democracia indireta. Então, você escolhe um representante e esse representante, se espera, vá tomar atitudes que condizem com aquilo que você quer, com aquilo que você gosta. Pode ser que a pessoa faça? Pode ser. Pode ser que a pessoa não faça? Pode ser também. Então, é uma dificuldade hoje em dia a democracia indireta, né? Porque às vezes a pessoa não faz o que você quer, né? Enfim, isso hoje. Agora, comparando esse hoje indireto com a democracia direta, ali diretamente as pessoas escolhiam, na Grécia, como era uma sociedade menor, dessa sociedade só uma parcela que decidia,
ficava muito mais fácil, mais tranquilo deles se reunirem para tomar decisões. Não era o povo que escolhia um representante para fazer alguma coisa, não. Era os próprios eupátridas que escolhiam, vamos fazer assim e não assado, né? E para isso, eles se reuniam na praça pública chamada Ágora. Tá vendo que tem um acento, né? Na Ágora. Eles iam até uma praça pública chamada Ágora e lá eles praticavam a democracia. Lá eles conversavam, davam opinião, divergiam, refletiam sobre aquilo tudo para daí formar uma opinião e expressar essa opinião na praça pública, reunidos em assembleia. Assembleia é uma reunião de pessoas, né? Então vamos nos reunir em assembleia lá naquele lugar chamado Ágora, na praça, né? Para poder debater as ideias sobre o que a gente tem que fazer aqui pela nossa cidade, pela nossa polis, que é a polis ateniense. É assim que funcionava, de forma direta. E isso é uma novidade na Grécia. E não na Grécia toda, mas mais precisamente em Atenas. Nenhum outro povo para trás fez isso. Nenhum. A Grécia está fazendo nascer a democracia. E mais precisamente Atenas. Lembra, a deusa da sabedoria? Você precisa pensar para poder emitir uma opinião, para não falar bobagem, né? E aí você precisa argumentar, não é só expressar uma opinião aleatória. Por quê? Não sei por quê. Não, você tem que refletir, estudar, investigar, isolar aquilo que no seu pensamento não está tão certo, para a partir de um bom senso emitir a sua opinião. E isso exige uma certa sabedoria. Tá entendendo por que, que o nome da cidade é Atenas? Não é? Enfim. Outra grande característica. Então, assim, gente, Atenas, primeira grande característica, democracia. Segunda grande característica, a filosofia. Vamos ver o que é isso. Philos quer dizer amante. Sofia quer dizer conhecimento, sabedoria. Filosofia é o filósofo, né? É o amante da sabedoria, né? E isso ganha uma força muito, muito grande na Grécia Antiga. Tá bom? A gente já vai ver as características. Mas antes eu quero só comentar aqui rapidinho essa imagem, né? É um quadro, se chama Escola de Atenas, né? Todas essas pessoas aqui, a maior parte delas, né? Um ou outro, não me lembro aqui agora, mas a maior parte delas são filósofos, né? Que estão numa postura lá de estudo, de reflexão, de pensamento. E esses dois que estão no centro aqui são Platão e Aristóteles, tá bom? São os dois maiores filósofos e pensadores do mundo ocidental todo. Todo pensamento ocidental é montado em cima desses dois, seja para concordar ou para refutar a ideia deles, né? Vocês vão aprender eles com mais detalhes lá no ensino médio, né? Aqui é o Platão apontando para cima, tem um significado isso. O Aristóteles aqui, que era aluno do Platão, apontando para baixo, né? Com a mão para a posta. Cada um deles segurando suas obras, né? Enfim, repara que eles estão no centro da imagem, né? Todos os outros meio que orbitam em torno dessas duas figuras centrais no quadro. Esse é um quadro da época do Renascimento, século XVI, tá? Não é um quadro grego, mas é um quadro que faz referência aos gregos. Imagina você fazendo um desenho aí, uma pintura sobre os gregos, né? No século XVI foi feito esse quadro como referência à filosofia grega. Olha o nome do quadro. Escola, que é uma coisa relacionada ao pensamento, né? De Atenas, que é a deusa da sabedoria. E é claro que eles vão colocar os dois principais filósofos e outros filósofos ao redor, né? Nesse lugar. Isso tudo eu escolhi aqui para falar da segunda característica da cidade de Atenas, que é a filosofia, tá? Tá. Então, assim, as crianças eram colocadas em escolas particulares, né, naquela cidade. Elas aprendiam com pedagogos, né?
Pedagogos são pessoas que se especializam no ensino de crianças. Os professores precisam fazer cursos de licenciatura na faculdade de pedagogia, por exemplo, né? Para poder ensinar. Então, esses pedagogos acompanhavam as crianças e ensinavam as coisas da vida para elas. Por quê? Porque os atenienses tinham essa questão cultural dentro de si de fazer o desenvolvimento do espírito, o desenvolvimento da sabedoria, do conhecimento, da democracia, da filosofia, do aprendizado nesse sentido. Enquanto os militares espartanos eram voltados para a lógica da guerra, aqui o homem ateniense era voltado para a questão da reflexão, do pensamento. Ah, mas não tinha homens de guerra lá? Tinham, só que era uma coisa muito localizada, muito especializada. Não era toda uma sociedade, como era no modelo espartano, né? Então isso acaba gerando um maior esclarecimento para esse ambiente de pensamento, de reflexão filosófica, e como eles vão pensar em tudo, eles vão pensar nas questões políticas e vão opinar sobre as questões políticas lá na praça pública, lá na ágora. Então a filosofia ela tem essa união, né, com a democracia nessa sociedade ateniense, beleza? Então assim, duas características: democracia e filosofia, enquanto que Esparta era militar, beleza? Tá. Então a questão política, já expliquei isso, mas só retomando. A questão política em Atenas é democrática. O que é democracia? É o povo no poder, é o poder do povo opinando. Tudo bem? Então, gente, é mais ou menos isso. Depois a gente vê mais detalhes da Grécia, tá bom? Valeu, até!